Bom dia a todos. Ontem nós fizemos o item F, se eu não me engano, e ficamos de fazer o giro. Então vamos aqui ao item G. Item G para derivar F pela definição. Muito bem. Esse caso aqui, a gente sabe que a função exponencial não tem correlação com os polinômios, pelo menos dentro desse contexto, tá? Nós temos contextos que transformam as minhas funções em séries de polinômios. Mas aqui não é o caso, né? Então, significa que a melhor definição para a gente utilizar aqui nesse caso é a definição que usa o H. Então, no caso, vai ficar 3 elevado a 2 mais H, né? Menos 3 elevado ao quadrado sobre H. Aí, próximo passo disso aqui é transformar, né, aplicar as propriedades da função exponencial aqui. Então, vai ficar 3 ao quadrado vezes 3 elevado a h, menos 3 ao quadrado sobre h. E agora a gente vai colocar esses dois elementos aqui em evidência. Fazendo isso, a gente vai ficar com limite do h para zero, 3 ao quadrado vezes então, do jeito que eu escrevi aqui, nesse momento, aqui eu tenho uma constante vezes uma função que depende de h, né? Ok, então, esse 3 aqui eu vou tirar do limite, tá? Porque tem uma propriedade que diz que o limite de um número vezes a função f de x diretamente é o número vezes o limite. Né? Não está escrito exatamente assim, mas ele quer dizer isso. Então aqui vai ficar 9 vezes o limite com h indo para zero desse auxílio. Muito bem. Alguém fez, chegou até aí? Sim. Aí nesse ponto aí travou, conseguiu fazer?
Mas você fez por esse caminho que eu estou fazendo? É, exato. É que segue os mesmos passos, tá? Inclusive, isso aqui é um teorema, tá? É porque eu não enunciei esse teorema no texto. Esse aqui é um teorema. Esse limite vai dar sempre o Ln desse elemento, né? No caso, o Ln do 3. Às vezes a outra fórmula causa essa coisa, tá? Embolou tudo e você fica com a sensação que não aprendeu, às vezes. Bom, então aqui deixa eu ver. Aqui o caminho que a gente fez foi reparametrizar. Então aqui eu já sei um valor do meu limite, né? Tá faltando só saber isso daqui. Eu vou fazer de outra cor. Vou fazer só essa parte aqui, tá? Então vai ficar limite 3 elevado a h menos 1 sobre h indo para zero. Aí reparametrizando isso aqui, eu vou fazer 3 elevado a h menos 1 igual a w. Vou isolar o w, né, para ver quem eu substituo aqui, que o numerador já vai ser w, o denominador quero ver quem é. E isolando isso aqui vai ficar assim. 3 elevado a h é igual a w mais 1. Aplicando o ln aqui dos dois lados, eu vou ficar com ln de 3 elevado a h igual a ln de w mais 1. Então isso aqui vai ficar h vezes ln do 3 igual ao ln do w mais 1. E meu h vai ser o ln, vai ser o quociente dos ln's. Vai ser o ln do w mais 1 sobre o ln do 3. Fazendo a substituição aqui, né, novamente, a gente vai ficar com limite h indo para zero de w sobre o ln de w mais 1 sobre ln de 3. Aí aplicando propriedade de frações aqui, a gente vai ficar com limite h indo para zero, ln de 3 e w vezes, desculpe, 1 sobre w vezes o ln de w mais 1. No caso, eu troquei a ordem, tá? Vou ter esse cara aqui e esse cara aqui. Dá no mesmo. Eu posso fazer isso. No caso, seria a ordem o A com D, tá? Isso eu posso. Que é o que está acontecendo aqui. Tá? É W sobre 1, né? Não é como se fosse o B. Exato. Tá, deixa eu continuar aqui na outra página. Isso aqui vai ficar o limite. Aqui só teve uma coisa que eu esqueci de trocar, né? Foi o W. É o H, na verdade. Né? Aqui tem que ser W agora. Nós sabemos o seguinte, se esse H vai para zero, 3 elevado a zero vai para 1,
Aí vai ficar 1 menos 1, o W vai para zero também, tá? Então se H vai para zero é porque o W vai para zero também. Então aqui eu vou... Aqui é W, tá? Então a próxima página aqui o W vai para zero. L 3. Aqui embaixo vai ficar Ln do 1 sobre W. 1 mais W, desculpa. Elevado a 1 sobre W, né, que é a propriedade dos LNs, que a propriedade diz assim, Ln do A elevado a B é igual a B vezes Ln do A. Né? Então, eu inseri novamente o 1 sobre W. Esse 1 sobre W aqui, eu inseri ele como expoente aqui, ó. E nós comentamos isso ontem, tá? Só... Na verdade, eu comentei no fim da aula, eu sei que foi rápido, mas vou relembrar que a gente já viu esse teorema aqui. 1 mais 1 sobre x elevado a x. E a gente sabe que isso aqui vai para E. Nós sabemos que isso aqui pode ser reescrito assim. Limite y indo para zero. Quando isso aqui vai para o infinito, isso aqui vai para zero. Então isso aqui é 1 mais y. Isso aqui está indo para o infinito, né? Se eu fizer isso, aí ele vai para o infinito, né? Pode ser, dependendo do lado aqui, né? Pode ser infinito positivo ou negativo. Então isso aqui também vai para E. Ok. Então, aplicando o limite aqui, né? Vai ficar o limite, W indo para zero, Ln de 3. Então esse Ln aqui está indo para E, tá? Porque meu W está indo para zero. Então isso aqui vai ficar o Ln do E, isso aqui vai ficar o Ln de 3. Então voltando aqui para o nosso item, né? Então esse limite aqui que está em verde resulta em Ln de 3. Então meu limite, no caso 9 vezes isso aqui vai para 9 vezes o Ln do E. Que no caso é Ln do E não, Ln do 3. E acabou. Tá? Vou dar um tempinho para vocês darem uma visualizada, tá? Quem entendeu ou não entendeu, dá um feedback aí, tá? Pode ser sim.
Eu coloquei o 9 para fora, porque aplicando a propriedade do produto, né? Aí vai ficar um dos limites vai ser uma constante, tá? Aí eu já adiantei quem é, mas pode ser problema algum, tá? Indiretamente foi essa propriedade que foi aplicada, tá? Sendo que não numa ordem organizada, né? Eu já apliquei e já fui tirando, né, quem era constante do limite. Agora, né, enquanto vocês observam o resto da questão, tá? Caso quem está copiando, pode colocar aí as próximas, tá? No caso, vocês que dizem as questões, tá? A B da própria 1, vamos ver, acho que não. Não, não fiz. Quer que eu faça ela? Ok. Então, um B, a função é x ao quadrado mais 7x menos 2, x0 é menos 1. Deixa eu só conferir se é isso mesmo. Isso. Bom, nesse caso aqui, aqui a gente montou desse jeito, né? Porque no nosso contexto a exponencial não tem correlação com polinômios. Nesse caso tem, né? Porque o numerador vai ser um polinômio. Então, o melhor caminho aqui para montar esse limite é escrevendo da primeira maneira que foi exibida, tá? Que é fazendo f de x menos o f de menos 1, no caso, né? Sobre x menos o menos 1. Ok, fazendo isso, ficaremos com isso aqui. O f de x é essa expressão aqui, x2 mais 7x menos 2 menos, aí vamos substituir, tá? Menos 1 ao quadrado, mais 7 vezes menos 1, menos 2. Isso. Tudo isso aqui dividido por x mais 1. Então a gente vai ficar
com o limite, x tendendo a menos 1. Aqui vai ficar x2 mais 7x menos 2. Aqui vai ficar, fazer as continhas aqui, né? Vai ficar 1. Aqui vai ficar menos 7. E aqui vai ficar menos 2. Sobre x mais 1. Então, isso aqui vai ficar x indo para menos 1. Então vai ficar x2 mais 7x menos 2. Aqui vai ficar menos 8, né? Com esse sinal mais 8, sobre x menos 1. E simplificando essas duas expressões aqui, vai ficar o limite x tendendo a menos 1, x2 mais 7x mais 6 sobre x mais 1. Muito bem. O próximo passo é efetuar a divisão. Tá? Antes de continuar, deixa eu só ver. Fizeram alguns comentários. Esqueci quando é a melhor situação para usar cada fórmula de definição. No caso, quando a minha lei é um polinômio, recomendo usar essa. Nos demais, usem essa. Por quê? Porque, por exemplo, função seno, as circulares, né, e a exponencial, ela não tem uma relação direta com o polinômio do denominador. Né? Aqui a gente tem, né? A gente tem a ferramenta de dividir polinômios, mas a gente não tem a ferramenta de dividir uma exponencial por um polinômio. Não nesse curso, como eu falei, né? Mas se vocês tivessem cálculo 2, né? Porque parece, se eu não me engano, vocês não têm na grade, ou não é obrigatório. Mas o cálculo 2, ele possui essa parte de sequências e séries. E tem uma parte de sequências e séries que você pega qualquer função e você estende ela como uma série de polinômios. Aí tudo bem, né? Mas, como repetindo, né? Não é o caso. Então, só no caso das funções polinomiais que a gente tem esse privilégio. Bom, e o próximo passo agora é dividir esse por esse. Né? Na verdade, a gente vai só observar se zera, né? Que vai zerar só, vai zerar o denominador. Né? E vai zerar também o numerador. Né? Que é que menos 1 ao quadrado é 1, somado a 6 dá 7. Aqui vai dar menos 7. Né? Então, significa que esses polinômios são divisíveis. Então, vamos dividir os polinômios aqui, tá? Então, vai ficar x ao quadrado vai ficar x ao quadrado mais 7x mais 6 dividido por x mais 1. Fazendo divisão aqui, tá? Primeiro a gente coloca x, no produto aqui vai ficar x ao quadrado mais x, subtraindo isso aqui, vai cancelar aqui, né? Então vai ficar 7x menos x, dá 6x mais 6.
Então, eu vou colocar mais 6, né? 6 vezes x dá 6x. 6 vezes 1 dá 6. Subtraindo aqui, dá 0. Logo, nosso limite vai se resumir a isso. Tá? Isso aqui vai dar um 5. E pronto. Aí o nosso limite, né? Deixa eu só colocar aqui no anterior, tá? Se alguém quiser copiar. Tranquilo, né? Essa questão? Muito bem. Próximo. Eu acho que, pelo que eu já fiz até o momento, né? Quem não fez, eu acho que tem condições de resolver, tá? Esses itens, pelo menos as demais, né? Quem não fez, eu acho que tem condições de fazer. Mesmo assim, eu acho que eu já fiz essa H. Né? Que a divisão do polínômio ficou bem grande e tal. Tá. Então, a questão 2 ela faz referência à questão 1, tá? Então, queria saber se eu posso usar esse último item que eu fiz, tá? Só para visualizar como é que a questão 2 funciona. Porque a questão diz o seguinte, para determinar a equação da reta tangente, em cada caso da questão anterior, se for derivável no ponto. Então, os itens que a gente viu que não tem derivada no ponto, não precisa fazer, tá? Porque ele já exclui isso, né? Minha tela sumiu. Deixa eu ver aqui o que foi acontecer. A do módulo não faz, porque não existe, né? O limite.
Pronto. Sim, vou voltar aqui, né? E aproveitar esse item para fazer a questão 2. A 2 que é a equação da reta tangente da questão 1. Vou escrever só assim. Tá, então, falei que ia aproveitar esse item aqui. Então, como é que se resolve a questão 2? Tá? Tem uma equação característica da reta tangente, que é y menos y0 igual a derivada no ponto vezes x menos x0. Aí, no caso, o que a gente precisa? Esse f de y, usando esse item b, aproveitando o item b, a minha função é x2 mais 7x menos 2, isso. O ponto x0 é o ponto menos 1. Aí, no caso, quem é esse y0? Y0 é o f do x0, que no caso é o f de menos 1. E a gente já fez isso aqui na conta, né? O f de menos 1 é esse aqui, né? Deu 8. Tá? Deixa eu só... Esse aqui é o f de menos 1. Então, isso aqui deu 8. x0, que é esse carinha aqui, é menos 1. E a derivada em menos 1, a gente calculou aqui e deu 5. Então, eu preciso... O y é o f de x, tá? No caso, deixa y mesmo, né? Porque é a equação da reta tangente e usa y. No caso, agora é só substituir. Pode fazer direto, sem problema. Então, fica y menos o y0, que é 8, igual a derivada, que é 5, é x menos o menos 1. Então, só arrumando isso aqui, né? Vai ficar y igual a 5x. Menos com menos é mais, né? Mais 5. Passando esse 8 para o outro lado, mais 8. Então, a nossa reta ficou y igual a 5x mais 3. E pronto, né? É só fazer isso nos itens que a derivada existe. Você quer mostrar aí? Eu estou bravo? Diga.
Sim. Explico. Deu -8. Deixa eu ver aqui se... Ah, é verdade, é porque aqui é menos. Aqui deu 8 porque é menos, é verdade. Aqui é -8. Então tem... Porra! -8. Então aqui vai ficar +8. E aqui vai ficar menos. E aqui no caso vai dar -3. Obrigado. Sim, aí no caso Arturo, você colocou para ver se dava certo e deu certo sempre ou teve alguma delas que falhou? Sim, tudo bem. Deixa eu olhar aqui que eu abro no computador. Vou parar aqui rapidão, mas eu volto já, tá? No caso, eu vou pedir só para o Arthur enviar de novo, tá? Envia de novo aí que ele sumiu aqui, tá? Esse que está na tela foi quem fez isso.
quando eu deslizar o termo. Aqui ele realiza interação. Todo mundo está visualizando o que está acontecendo. Dentro de um intervalo aqui, meu x está variando e para cada x eu tenho uma inclinação, tá? A inclinação está sendo representada pela própria reta, né? Então, nesse caso aqui, a inclinação é negativa, né? Que ele aponta nesse sentido. Chega um ponto aqui que ele é zero, né? Que ele fica paralelo ao eixo dos x. E em outros pontos ele, né, já aponta para o sentido negativo, né? Que é onde ela cresce e onde ela decresce. No caso, esse quem fez foi Arthur, né? Vamos ver aqui o do Lauro, tá? Eu abri os dois. O Lauro só fez foi só pontual, tá? O Arthur ele animou aqui. Ele botou um videozinho aqui, tá? Legal, né? Muito bem. Obrigado a tanto a Arturo como a fechar aqui, tá? Obrigado pela participação. Ixi. Sim. Tá. Então a questão. Essa questão 2 é tranquilo, né? É só substituir lá na equação. Todas as derivadas provavelmente já vão existir, né? Depois de ter resolvido essa questão, então não tem muito o que fazer, né, nessa questão 2. Aí a questão 3 eu tenho um projétil que se movimenta de acordo com essa equação aqui, tá? É para determinar a sua velocidade de aceleração no instante 4 segundos. Aí nesse caso, o que a gente tem que fazer, né? Aqui não tem muita coisa o que se fazer, né? Se eu derivar o espaço, eu tenho velocidade, né? Que é uma das coisas que ele pede. E se eu derivar a aceleração, de novo a velocidade, desculpa, né? Se eu derivar a velocidade, eu vou obter a aceleração. No caso, a aceleração é a derivada segunda do espaço. Então vamos fazer isso, né? Vamos derivar essa função aqui duas vezes. Questão 3.
função que é dada. Olhar no caminho. Aí, velocidade é a derivada do espaço. E a derivada aqui vai ficar 9t2 menos 8t mais 2. E a aceleração é derivar a segunda vez, ou derivar a velocidade, né? Tanto faz. E vai me dar 18t menos 8. Substituir. Então aqui o tempo que ele pede é no tempo de 4 segundos. Então isso aqui vai ficar velocidade em 4 segundos. Vai ser 9 vezes 4 ao quadrado, menos 8 vezes 4, mais 2. E a aceleração vai ficar 18 vezes 4, menos 8. Muito bem. Aí aqui vai ficar 16 vezes 9, né? Que vai dar 144 menos 32 mais 2. Então aqui vai dar menos 30. Então aqui vai dar 114. Aqui eu não botei unidade, né? Também não disse lá. É por segundos, né? Então está um sistema internacional. Aqui provavelmente é metros por segundo. E aqui vai ficar 72 menos 8. Que é 64 metros por segundo ao quadrado. Confira aí se está tudo ok, tá? Mas a ideia da 3 é só isso.
Bom, essa questão 4, eu vou pular ela. Me diz só uma coisa, tá? Agora que eu me lembrei que o Gabriel, ele mandou para mim o Notion do... Ele mandou o Notion desse arquivo de derivada. Isso aqui a gente já fez. Questão 4 só para derivar, tá? E aplicar no ponto. Não, não tem. A razão disso é porque física, a gente o curso não é de física, né? Então a gente não se aprofunda muito nesses quesitos, mas a física do ensino médio é uma física do mundo cor-de-rosa, tá? Que a gente considera trajetória linear, sem atrito, né? Sem resistência do ar, sei lá, é um mundo cor-de-rosa, né? Então, o negativo muitas vezes é a troca de sentido, né? Você está caminhando da esquerda para a direita, aí o espaço negativo é quando você vai no sentido contrário, tá? Velocidade também, acredito que é a velocidade no sentido contrário, e a aceleração possa ser uma desaceleração, né? Uma aceleração negativa é porque você está diminuindo a velocidade ao longo do tempo. Muito bem. Então, desculpa aí, Gabriel, eu nem comecei a fazer as questões ontem, eu acabei esquecendo do teu arquivo, mas vamos usar, né? Ele teve o trabalho de montar aqui. Tá, então, questão 5, tá? Questão 5 é para derivar essas funções aqui. Aí eu já botei as questões, já botei os itens bem apimentados para a gente, de fato, usar as propriedades, né? E é para a gente usar tudo que a gente tem. Então, eu gostaria de vocês escolhessem, tá? Escolha aí uma delas para a gente fazer aqui a derivada. C. Muito bem. Então, não. O item C. Primeiro, tem que saber quem é a cossecante. Tá? Quem é, no caso, como é definida a função cossecante. Ninguém lembra? Ninguém sabe como é a cossecante? O que é a cossecante? Seno sobre cosseno é tangente, tá?
um sobre seno. Muito bem. Então, vamos primeiro escrever isso, tá? Porque a gente não sabe a derivada da cossecante. Não, tudo bem. Aqui é a hora de errar, tá? Se for para errar, é melhor errar aqui. E o seno a gente sabe derivar. Então, vamos derivar isso aqui, tá? Primeiro, reescrever isso aqui. Então, vamos alterar aqui, né, a lei. Vamos escrever aqui. Então, a nossa função é assim. Esse daí é um item que o Reginaldo está falando ou é uma equivalência do que a gente está escrevendo? Muito bem. Enquanto o Reginaldo me responde isso. Sim, é a derivada da cossecante. Né? Pois é, mas aqui eu não vou... Eu agradeço a resposta, mas aqui eu não vou utilizar porque o texto... eu não trabalhei com todas as tabelas, vamos dizer assim. Né? Se tu pega um livro de cálculo, qualquer livro, normalmente nas primeiras páginas ou nas últimas, vem tabelas com praticamente diversas funções e suas respectivas derivadas. Tá? Mas aqui não é o caso. Aqui a ideia é você pegar alguns teoremas e algumas funções e conseguir desenvolver tudo. Tá? Mesmo assim, obrigado. Né? Então a gente já sabe, né? Já colocou aqui o gabarito do que tem que dar. Né? Tem que aparecer essa função aí. Ok, então agora vamos derivar aqui. Né? E para derivar isso aqui, a pergunta é qual é a regra que a gente vai ter que usar. Tá? Então, qual é a regra que a gente vai ter que usar? O ln, a derivada do ln vai ser 1 sobre x. Tá, mas nesse caso aqui, né, o que está aí na tela para vocês. Qual é a regra que a gente vai ter que usar aqui? Não, mas aí se eu fosse fazer a derivada pelo limite, tá? Aqui eu já não vou derivar mais pelo limite. Aqui eu já vou aplicar as regras de derivação que a gente já viu. A questão 1, ele pede para derivar pelo limite, tá? Que é pela definição. Eu acho que tem que fazer algum antes, né? Porque tem uma divisão aqui. Né? Vamos botar lá nas regras, né? Para a gente
visualizar melhor. Está aqui as regras. E eu acredito que todo mundo sabe de cabeça, né, essas derivadas aqui, né? Quociente primeiro, isso. Então eu não vou colocar nessa tabela, tá? Isso aqui eu já vou assumir, né? Eu sei que nós usamos, não usamos tanto assim, mas eu acredito que todo mundo sabe de cabeça, né? Então eu vou deixar só aqui nessa, tá? Então a primeira regra que a gente tem que aplicar é essa, a regra do quociente. Só relembrando como é que é, né? Deriva de cima, multiplica pela de baixo, menos. Pega de cima, multiplica pela derivada da de baixo e divide pela de baixo ao quadrado. Então vamos fazer isso aqui. A de cima é 1, tá? E a de baixo é essa daqui. Então deixa eu pegar só essa aqui que vai ser usada. Então aqui vai ficar quociente. Vai ficar algo ao quadrado, no caso é a de baixo, né? E aqui em cima vai ficar 1 onde aqui eu derivo a de cima, que no caso é a primeira aí, que aparece, e aqui eu vou derivar a segunda. É assim, vai ficar assim, né? A primeira regra. Aí, no caso, onde é que vai ser aplicada a regra da cadeia, tá? A regra da cadeia vai ser aplicada aqui, ó. Essa daqui vai dar quanto? Essa primeira parcela aí. Muito bem, zero, né? Aqui vai ficar zero, porque é derivado de uma constante. Na verdade, vai entrar todo mundo na dança, né? Isso. Então vamos ao próximo passo aqui, né? Derivada da constante é zero. Isso. Exatamente. Tudo bem. Então, vou pegar aqui uma parte dessa, né?
Tem uma parte que nos interessa aqui, que é θ. Muito bem. Aqui eu vou aplicar a regra da cadeia, tá? A regra da cadeia vai ficar assim. A regra da cadeia a gente deriva de fora para dentro. Então aqui vai ficar essa derivada. Vezes a derivada da interna, tá? Que vai ser essa daqui. E vezes a derivada da interna. Então todo mundo visualiza, né? Como ficou a regra da cadeia. Não, porque é o seguinte, deixa eu voltar aqui. Olha o que a regra da cadeia diz. Eu tenho uma função f dentro da função g. Se eu derivar isso, eu derivo a de fora e mantenho a função interna no domínio dessa, né, vezes a função de dentro. Essa é a ideia da regra da cadeia, né? Fazendo um caso mais... pegando aqui um caso mais cabeludo do que esse. Então, por exemplo, se eu pego H de G, de F, de X. Então, vou derivar tudo isso aqui. O que a regra da cadeia manda fazer? Derivar de fora para dentro. Então, eu vou derivar só a lei H e a de dentro permanece. Vezes deriva G, né? No caso é de fora para dentro, então a próxima função a ser derivada é a G. Vezes a derivada de F. Deu para visualizar agora como funciona a regra da cadeia? Então, voltando lá para o que a gente fez, né? A função mais externa aqui é o seno. Então, eu vou derivar o seno, e dentro do seno eu vou deixar essa função aqui, vezes, estou derivando a próxima função da sequência, que é o ln, e essa função aqui vai permanecer no domínio dela, e, por fim, estou derivando essa última função aqui. Tá ok? Muito bem. Agora é só fazer a substituição, tá?
Eu sei que aqui vai ficar uma lei muito louca, mas aconselho a deixar a lei louca do jeito que ficar, tá? No caso, aí é critério de vocês arrumarem ou não. Então, vamos aqui à próxima. Próximo passo, né? Ok, então deixa eu só aproveitar essa linha aqui. E vamos fazer as derivadas, né? No caso aqui, quem é a derivada do seno? Isso, exato. É o ln x ao quadrado, então vai ser cosseno, né? Então essa daqui, no caso, vou derivar ela, vai ficar cosseno. A derivada do ln de x ao quadrado vai virar 1 sobre o meu domínio, né? No caso 1 sobre x ao quadrado. Então isso aqui vai ficar 1 sobre x ao quadrado, e a derivada de x ao quadrado vai dar 2x. Né? Tem alguma coisa simples aí que a gente possa simplificar? O que a gente pode simplificar aqui, que é simples, né? É esse 2x com x ao quadrado. Tá? Então, simplificando aqui, a gente vai ficar com isso aqui. Aqui vai ficar 2, que é esse aqui, tá? Vou passar ele lá para frente. Então, esse 2 aqui, o 2x vai sumir, né? E aqui vai ficar só x. Inclusive, esse x eu posso passar até para o denominador, né? Então, eu vou passar, vai ficar mais interessante. Então, isso daqui não vai ter mais, né? Porque ele não está fazendo. É esse.
Então, aqui embaixo vai ficar x. Tá, se quiser pode deixar assim, tá? Aí, no caso, se quiser mexer, né, cosseno sobre seno é cotangente, tá? Lembrando que aqui está o quadrado. Aí, no caso, vai ficar o que o Reginaldo falou, tá? Vai ficar cotangente vezes secante. Né? Mas, para mim, já é suficiente, no caso, numa questão, fazer até aí. Deu para visualizar, né, como é que é o procedimento de aplicação das propriedades. É porque aqui não ficou menos um, né? Aí esse 2 aqui eu transferi, fiz 2 vezes 1, e dá 2. E simplifiquei x com x ao quadrado. Né? Aí aqui vai ficar só x, aí eu passei ele para baixo, né? Ele veio para cá. Deu para enxergar? É, porque eu tenho algumas propriedades que eu posso fazer. Né? Uma das propriedades é essa. Se eu fizer 1 sobre c sobre 1 sobre b, isso é a mesma coisa de 1 sobre c vezes b. Foi? Caiu. É, foi só o dele? Sim, a linha é essa daqui para cá. É, esse 2 aqui, eu multipliquei com menos 1. Aí ficou menos 2. O x, eu cancelei com um desses x aqui. Aqui x ao quadrado são 2, né? X vezes x, cancelei um com 1. Sobrou só 1. Aí eu apliquei essa propriedade aqui. Então, o x que sobrou, ele foi transferido para o denominador. E ele foi parar aqui, ó. Aí o resto, deixei do jeito que estava. Foi a derivada do ln. Derivar o ln fica 1 sobre o domínio. Então fica 1 sobre x ao quadrado. Não está escrito diretamente, né? Mas a gente aplicou aqui, né? É, porque a gente fez em uma aula anterior, eu acho que foi até quando eu estreiei esse aplicativo aqui, né? Esse programinha, que a gente viu que se eu tenho o log de y na base A, né? Se eu derivar isso aqui, a gente viu que vai dar 1 sobre y vezes o ln de A. Aí, em particular, né, se for ln do x,
Aí a derivada disso vai dar 1 sobre x. Aí, no caso lá, como era a derivada do ln de x ao quadrado, então ficou, aplicando essa regra aqui, né, vai ficar 1 sobre o domínio, vezes a derivada da interna, né, que é 2x. Aí aqui vai ficar no caso 2, né? 2 vezes 1 dá 2. E aqui eu vou cancelar 1 do x com 1 do x aqui, né? Então vai ficar 2 sobre x. Então lá ficou 2 sobre x, né? O 2 eu multipliquei por menos 1 e o x está aqui. E o resto permanece. Muito bom. Todo mundo entendeu, né? A ideia. Tem alguém que está copiando isso? Ou alguém está tirando print? Ou... Você já copiou? Ok. Sim, então vamos voltar aqui para material e ver mais questões. Tá? As demais, eu acho que seguem os mesmos passos, né? Vamos dizer assim. Né? É só olhar na tabela, qual regra aplica, exato. A questão 6 eu também não vou fazer agora, tá? Só se alguém quiser, mas ele pede para derivar sucessivamente a primeira questão e a questão anterior, no caso essa daqui, né? Então, no caso, é só trabalho braçal, tá? Só para vocês treinarem essa questão de olhar qual é a regra, né? Ver qual é a regra aplica, fazer as respectivas substituições, depois deriva as funções que ficaram. Já querem, vocês querem ir para o almoço, né? O Cleiane está dando essa opção. É com vocês, tá? Tá. Então, é, essa questão 5, só recapitulando aqui, né? A ideia para liberar vocês. Essa questão aqui é trabalho braçal, tá? Questão 6 é um trabalho mais braçal ainda, né? Que vai pegar, derivar 2 ou 3 vezes, ou quantas vezes vocês conseguirem. Essa é a questão 5. Aí, no caso, no nosso próximo encontro, a gente já começa com o item da questão 7. A questão 7 pega os extremantes. O que a gente tem que fazer? Né? Só relembrando. A gente vai derivar uma primeira vez, igual a zero, achar os pontos críticos e depois analisar, né, o que eles são. Tá? Deriva a segunda vez e vê o que eles são. Muito bem. Então é isso. Definitivamente nessa questão 6. Agora, olha só. Aqui, a primeira derivada deu isso aqui. Quando eu for fazer a segunda derivada, vai dar a regra do quociente de novo. Ou seja, nesse caso aí, essa função aí, né, essa lei, essa mistura de leis, só vai ampliar. Então, é uma questão bem trabalhosa, tá? É bom para exercitar a aplicação das regras, né? Repito, mas no caso, só para ficar afiado mesmo. Pois tá, então,
Não, que é isso. Eu estava precisando botar maior. É, não, brincadeira. É, então, bom almoço para vocês, tá? Quem entendeu tudo, quem não tem dúvida, está liberado. Quem não entendeu, ou quer fazer alguma pergunta, ou quer fazer alguma observação, ou quer fazer alguma crítica, ou quer brigar comigo, fique à vontade, tá? Eu vou ficar aqui dando atenção a quem tem perguntas. Ou que